de Pedro, Tiago e João, os 12, esses três eram os mais próximos. Eram aqueles que Jesus confiava. E havia um relacionamento muito grande entre eles. E Jesus convida-os para um momento de oração. Por 3 momentos aqui, Jesus vai dizer: nem uma hora vocês conseguem orar comigo. Com isso, Jesus está dizendo que é importante a gente ter parceiros de oração. Gente que interceda a nosso favor, em nosso favor, e que esteja conosco dando a sua oração para a nossa necessidade, não só para a necessidade de quem ora. Eu acho que uma coisa importante de colocar numa lista da vida de oração é de ter nomes de pessoas para você orar também. Nós somos muitas vezes egoístas demais. Nós oramos por nossas famílias, nossas necessidades, nossos desejos, aquilo que a gente almeja. Poucas vezes a gente ora por outras pessoas, se importa com a dor de outras pessoas. Jesus passou por isso. Os 3 discípulos dormiam. E Jesus, nesses 3 momentos, nos ensina também outra coisa: a ter amigos de oração e, em segundo lugar, a se submeter à vontade de Deus. A gente sempre, quando ora, diz: Senhor, apresenta a minha vontade ao Senhor, mas seja feita a tua vontade como tu queres. E Jesus, ele diz: se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja feito como eu quero, mas como o Senhor quiser. E de fato foi como Deus queria, e não como Jesus desejava. Deus não passou o cálice, ele teve de tomar o cálice, que era assumir a nossa conta, a nossa dívida. E toda a nossa dívida foi sobre ele na cruz. Terceira e última coisa: é importante se dizer que Jesus, quando ora aqui e entra num processo de estresse extremo, e qual é o sinal de um processo de estresse extremo? Ele suar sangue. Como se dá isso? O estresse é tão grande que os pequenos vasos se rompem e eles saem misturados com o suor. Isso é um processo de estresse imenso. Então Jesus não estava com medo de morrer, Jesus estava com medo de experimentar o que ele nunca havia experimentado. E o que é que Jesus ainda não havia experimentado? A separação dele com o Pai. Lá em João capítulo 10 ele vai dizer: eu e o Pai somos um. Havia uma ligação intrínseca, eterna. A Trindade Santa existe desde todo o tempo. A gente não consegue alcançar isso. A Bíblia fala também que no momento da crucificação, quando o pecado nosso foi colocado sobre Jesus, o que foi que Jesus disse na cruz? Uma das palavras de Jesus na cruz: meu Deus, por que me desamparaste? Aquela unidade eterna se rompeu porque o Pai não pode conviver com o pecado, nele não há treva alguma. O nosso pecado veio sobre Jesus e seria a primeira e última vez que o Pai se separaria do Filho, para que ele fosse sacrifício, recebesse a condenação, sofresse a nossa morte, a nossa dor. O nosso pecado é tão terrível que diz que nessa hora que o pecado veio sobre Jesus, Jerusalém ficou em trevas. Não houve só terremoto, houve trevas. O nosso pecado fez isso com Jesus. E ele temia esse momento de separação do Pai. E a gente não tem. A gente não tem. Rompimentos, a gente se afasta, a gente nega. E Jesus temia essa separação do Pai. É importante, por fim, dizer: cultive uma vida de oração. O ato de Jesus é uma escola da importância da oração. Para algumas pessoas, o segredo é parar com drogas, é parar de beber, é parar de fumar para ter saúde. No caso, a gente não pode parar de buscar Jesus. É diferente. A gente não pode parar, porque a gente sem Ele, a gente não consegue.
Ele vai dizer isso em João 15, sem mim nada podeis fazer de fato. Isso é viver pela graça. Então nós estamos aqui nesse lugar tão marcante da vida de Jesus e dos discípulos, e aqui nós vamos orar. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, nós estamos aqui onde o Senhor agonizou, onde o Senhor orou de uma forma tão intensa. Por 3 vezes precisou de amigos de oração e os teus amigos não foram presentes. Aqui o Senhor orou por nós e pediu em favor de nós. Pediu para que nós nos aproximássemos do Pai, que nós conhecêssemos o Pai e que o Pai nos recebesse porque o Senhor estava orando por nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não fugiu da cruz, pelo contrário, o Senhor marchou firmemente para a cruz, mesmo sabendo que haveria uma ruptura momentânea entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nesse instante, os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos eternamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.